Shabbat Shalom. Não sei se sou só eu, mas eu tenho o péssimo hábito de começar a ler livros, vários deles ao mesmo tempo. Nesses tempos em que a gente, tudo é e-book, tudo é livro eletrônico, esse hábito ruim não tem nem mais aquela consequência de que na mesa de cabeceira vai ficando uma pilha dos livros que a gente começou a ler, e uma hora antes da conta, que tem que parar de começar a ler livro novo e terminar os livros que a gente começou. Mas em tempos de livro eletrônico, nem isso acontece mais. Então, o que eu digo que esse é um hábito ruim, porque muitas vezes me toma meses, às vezes anos, para terminar os livros. Eu vou começando 1, 2, 3, 10 livros e não vou fechando o parênteses, não vou terminando as leituras que eu comecei. Quando eu resolvo voltar a ler aquele livro, eu já esqueci do que eles falavam. Eu tenho que voltar 50, 100 páginas para saber em que pé eu estava. E aí o processo de leitura só vai se estendendo. Um desses muitos livros que eu comecei a ler, mas ainda não terminei, chama A Guerra do Paraguai, de Luiz Otávio Lima. Quando eu estava estudando a Guerra do Paraguai na escola, no meio da década de 80, a gente aprendia sobre um processo de revisão histórica que estava acontecendo no Brasil. Os nossos professores nos contavam que na época dos meus pais, eles tinham aprendido que Solano Lopes, o líder do Paraguai na época da guerra, era um ditador expansionista que queria dominar toda a América do Sul, e que o Duque de Caxias tinha sido um herói de guerra. Já na época que eu estava estudando, a gente aprendia que Solano Lopes era um líder carismático e desenvolvimentista que queria que o Paraguai se tornasse uma referência industrial na América do Sul, o que tinha gerado algum estranhamento com a Inglaterra, país do qual o continente comprava a maior parte dos seus produtos manufaturados. Os ingleses tinham convencido o Brasil, Argentina e Uruguai a se aliarem e declararem guerra ao Paraguai de Solano Lopes. Além de um Paraguai completamente destruído, a guerra teria deixado uma imensa dívida pública desses 3 países aliados com a Inglaterra. E assim os ingleses tinham ganho 2 vezes. Tinham se livrado dos concorrentes e ganham essa dívida imensa que os países do Cone Sul tinham com eles. O efeito da Guerra do Paraguai era descrito como um de quase genocídio. A brutalidade das forças aliadas tinham dizimado a população paraguaia. Fala-se em que quase 70% dos paraguaios foram mortos na guerra, a imensa maioria de homens. E que esse fato é um fator determinante para o atraso econômico do Paraguai até os dias de hoje. No livro que eu comecei a ler faz tempo e ainda não terminei, Luiz Otávio Lima apresenta uma situação bem mais complexa. Ele fala de Solano Lopes como um playboy mulherengo, filho da elite, mas que de fato tinha sonhos de modernizar o país e que começou a tomar medidas nesse sentido. No entanto, ele acaba se envolvendo em disputas dos países vizinhos, especialmente da Argentina e do Uruguai, acaba se aliando com as forças políticas que perdem esses conflitos, esses 2 países, e com isso, as forças que ganham essas disputas na Argentina e no Uruguai já sobem ao poder com uma indisposição com relação a Solano Lopes e o Paraguai. A influência inglesa sobre os países aliados, sobre a Argentina, o Brasil e o Uruguai, uma tese histórica que, olha que curioso, foi defendida na grande enciclopédia soviética. A maioria dos historiadores de hoje em dia refutam essa história, dizem que não existe qualquer evidência documental que a apoie. Por outro lado, o efeito da guerra sobre o Paraguai, sua população e sua economia, ainda hoje são confirmados. Na época dos meus pais, o Duque de Caxias era um herói nacional gigante, o maior soldado que o Brasil já conheceu.
sobre quem ninguém podia levantar qualquer crítica. Quando eu estudei o assunto, apesar dos meus professores não falarem exatamente desse jeito, era quase como se ele fosse um criminoso de guerra, dado o efeito da guerra sobre o Paraguai. E hoje em dia a gente tem uma visão um pouco mais equilibrada de um estrategista militar brilhante, mas que de fato cometeu seus excessos nessa guerra. Assim são muitas vezes as narrativas, esse termo tão em moda hoje em dia, cheias de cores e de adjetivos, de certezas, mas nem sempre preocupadas em refletir toda a complexidade de cada situação. Por isso a gente precisa considerar múltiplas narrativas de um mesmo evento, como se fossem as diferentes perspectivas de uma transmissão, de uma projeção 3D. Quem já foi para o cinema 3D sabe que se a gente não coloca aquele óculos, a gente vê a imagem dobrada, o azul e o vermelho, porque eles são filmados com câmeras diferentes. Quando a gente olha com o óculos, a gente consegue perceber o efeito das 3 dimensões, porque do mesmo jeito que os nossos olhos veem coisas um pouco diferentes, porque eles estão em ângulos diferentes, isso permite que a gente enxergue em 3D na vida real. Essa forma de filmar também. Se a gente considerar múltiplas narrativas de um mesmo evento, a gente consegue perceber sua complexidade de forma muito mais aprofundada. Eu sempre fico pensando em como as narrativas são limitadas e militantes, como elas adotam um determinado ponto de vista e correm com ele com a mais absoluta certeza. Quando eu leio a Parashá dessa semana, Parashat Korach, e os comentários a respeito dela. Ale, você sem saber, no sábado de manhã da semana passada foi mencionado que a tua Parashá favorita é Shlach Lecha, Korach é a minha Parashá favorita. Só para recordar do que fala essa Parashá, Korach liderou uma rebelião contra Moshe e Aaron, na qual participaram 250 líderes da comunidade. O questionamento deles era aparentemente por mais democracia. E aqui eu estou citando, entre aspas, toda a comunidade é santa, todos eles, e Adonai está entre eles. Por que então vocês sendo Moshe e Aaron, se elevam acima da congregação de Adonai? Em resposta a essa rebelião, em condenação a essa rebelião, Deus abriu o chão do deserto, abriu a sua boca, engoliu Korach, toda a sua gente, as suas posses, e um fogo de Deus consumiu os 250 líderes que tinham se juntado à rebelião. Levando em conta que, pela Torá, Deus claramente tinha considerado a rebelião de Korach infundada, ou talvez até alguma coisa pior do que isso, os comentaristas se esforçaram para encontrar argumentos que justificassem o rigor da punição de Deus. É quase como, imagina se a gente assiste jogo em videotape, E às vezes quando a gente assiste o jogo em videotape, o narrador narrou o jogo em tempo real. Mas imagina se o narrador entra para narrar o jogo já sabendo qual é o resultado do jogo. Ele vai narrar já sabendo que essa bola aqui de longe parece que ela vai entrar no gol. O goleiro consegue espalmar e vai para escanteio. E esse escanteio não vai dar em nada. Os comentaristas já sabem que Deus condenou. Tá certo? De alguma forma, o ponto de vista dele está pré-definido. Eles só estão rezando, estão cantando uma valsa pré-escrita, estão encenando uma peça cujo roteiro já está pronto. Um Midrash diz que Korach seduziu o povo com seu discurso populista, argumentando que o poder que ele buscava era para o povo e não para a sua própria honra. Outros Midrashim apresentam Korach como alguém que manipulava os textos da Torá com sabedoria, mas também com má intenção, fazendo pouco caso das regras que Deus tinha estabelecido através de Moshe. Também recentemente era difícil encontrar um comentarista que mostrasse empatia pelas posições de Korach. Uma exceção que eu encontrei
foi o mestre racídico Meshulam Feivus Heller de Zbaraj. De acordo com ele, Korach realmente acreditava que ele agia sem ser guiado pelo ego. E na sua crença era Moshe que buscava o engrandecimento pessoal. Mas logo depois de ele dizer isso, ele diz, mas ele estava errado. Tá certo? Korach estava agindo pelo ego e Moshe era o generoso, mas ele estava enganado, ele achava que era o contrário. Ele continua com uma análise crítica de Korach, mas pelo menos ele concede que os seus erros são devidos à inocência, não à malícia. Então, como eu disse, esses comentaristas partem da premissa de que a punição era justificada. E tudo o que eles precisam fazer nos seus comentários é tentar desvendar qual o motivo que justifica essa punição. Mais recentemente, no entanto, alguns comentaristas começaram a quebrar esse consenso. Enxergar Korach como um líder que, de fato, queria reformar a estrutura do poder, que acreditava na democracia e que queria, de alguma forma, descentralizar a relação com Deus. Para eles, nenhum dos argumentos que são apresentados para legitimar a culpa de Korach são justificados pelo texto. E não passam de uma tentativa de apologia, de arrumar argumentos para uma atitude divina que não é justificável. Nesse jogo de narrativas, cada lado aborda a questão com a conclusão pré-definida e a argumentação, não como uma busca sincera de para onde apontam os melhores argumentos, mas como um exercício retórico de tentar criar uma leitura da realidade com base na sua posição. Todo mundo que torce para algum time de futebol sabe do que eu estou falando. O pênalti contra o seu time sempre é injustificado. O gol marcado de mão sempre, não foi na mão, foi na cabeça, foi no ombro, sei lá onde é que bateu. A gente já parte da premissa de que o nosso time está certo e o outro time está errado. A gente não assiste o jogo de forma não enviesada. A gente está lá como torcedor, afinal de contas. E tanto quem apoia Korach, como quem condena Korach, de algum jeito, age do mesmo jeito. Não está buscando os argumentos e tentando ver que resultado sai desses argumentos. Pelo contrário, entra já na discussão, já pré-definido de que lado vai sair. E aí a conversa se torna muito menos verdadeira e muito menos interessante. Mas essa conduta não é recente. Em Pirkei Avot, por exemplo, a disputa de Korach é apresentada como exemplo paradigmático de uma discussão que não tem objetivos puros. Enquanto a disputa entre Hillel e Shammai, duas das primeiras escolas de pensamento rabínico, é apresentada como seu contraponto, como uma discussão de um modelo bom. Essa passagem de Pirkei Avot ignora que os historiadores dizem que a disputa entre Hillel e Shammai beirou a guerra civil. Foi uma disputa que muitas vezes se tornou violenta, não como a forma romantizada como a literatura rabínica hoje em dia apresenta. Será que, do mesmo jeito, talvez, a disputa entre Korach e Moshe também não foi assim, tão ruim? E o fato de que o nome de Korach é muitas vezes mencionado nos salmos, inclusive nas grandes festas, quem sabe seja uma indicação de que os rabinos reconheciam que a memória de Korach não devia ser de toda forma apagada da nossa tradição. Quando a gente se apresenta para essas discussões como torcedores de time de futebol, como alguém que predefine a sua posição e só busca os argumentos que a confirmam, a gente corre o risco de ser enganado pela nossa própria sagacidade e se convencer de que Fulgêncio Batista era o pior vilão da história latino-americana. Ou, por outro lado, que a Inglaterra manipulou as pobres nações aliadas para atingir os seus objetivos sórdidos. O teólogo russo
Vladimir Lossky, uma vez disse que não há nada mais perigoso, mais contrário à verdadeira teologia, do que a clareza superficial às custas da análise profunda. Não há nada mais perigoso, mais contrário à verdadeira teologia, do que a clareza superficial às custas da análise profunda. Ainda que a área dele não seja a teologia, Luiz Otávio Lima, né, o autor do livro que eu estou lendo, traz uma análise para a Guerra do Paraguai que demonstra que o mesmo conceito se aplica também a outras áreas do conhecimento e da vida. Nesse ano que a gente está, ano de eleições e de narrativas polarizadas, em que cada lado apresenta a sua versão simples, clara e tendenciosa da realidade da qual eles têm a mais absoluta certeza, que a gente não aceite a clareza representada pelas análises fáceis e superficiais, só pela preguiça de investigar mais e de entender a complexidade e importância dos assuntos à nossa frente. Que a gente tenha a coragem até de contestar o senso comum para tomar as decisões das quais a gente se orgulhe e que possa continuar se orgulhando, mesmo quando a gente as revisitar depois de conhecer as suas consequências. Shabbat Shalom.